Sabe aquela ideia de que a razão pura, sem a bagunça das emoções, é o que há de melhor no pensamento humano? Aquela história de que, para tomar uma boa decisão, a gente precisa ter a cabeça fria? Pois é, a história real, que está ali escondida no nosso cérebro, é bem mais estranha e muito mais fascinante. E tudo começa com um acidente horrível que virou de cabeça para baixo tudo que a gente achava que sabia sobre ser racional. Essas palavras, que dão até um ar arrepio, foram ditas pelos amigos de um cara chamado Phineas Gage. Ele sobreviveu a um acidente que, sinceramente, não era para ninguém sobreviver. Uma barra de ferro atravessou o cérebro dele. O corpo se recuperou, sabe? Mas a pessoa que ele era, simplesmente desapareceu. E é esse o mistério que a gente vai desvendar hoje. Então, vamos voltar no tempo. Imagina só, ano de 1848, zona rural de Vermont. É lá que a gente vai encontrar o momento exato que transforma o Phineas Gage numa verdadeira lenda da neurociência. Phineas Gage era o cara. O melhor capataz, o mais competente no trabalho dele. Só que aí, em 13 de setembro de 1848, uma distração e, bum, uma explosão. Uma barra de ferro com mais de 1 metro e quase 6 quilos entrou pela bochecha esquerda dele, passou por trás do olho, atravessou a parte da frente do cérebro e saiu voando pelo topo da cabeça. A barra foi parar a mais de 30 metros de distância. E o mais inacreditável de tudo, ele mal perdeu a consciência. Poucos minutos depois, ele já estava falando e, com uma ajudinha, andando. Contra todas as chances possíveis, ele sobreviveu. Só que o homem que voltou daquele acidente não era o mesmo Phineas Gage. Pensa assim, o Gage de antes era super equilibrado, inteligente, persistente, um exemplo de responsabilidade. Já o Gage de depois, bom, o próprio médico dele descreveu como alguém que se tornou inconstante, irreverente, que falava os piores palavrões. Ele não conseguia mais seguir um plano, não respeitava mais as regras sociais, acabou perdendo emprego. Os amigos dele chegaram a dizer que o equilíbrio entre a mente e os instintos dele tinha sido destruído. E aí que está o grande mistério que deixou os cientistas de cabelo em pé. A memória dele? Intacta. A atenção, a fala, tudo funcionando perfeitamente. Ele continuava sendo um cara inteligente. Mas a capacidade dele de, sabe, tomar uma decisão decente, de conviver com as pessoas, tinha simplesmente desaparecido. Como é que isso podia acontecer? A resposta para isso só foi aparecer mais de 100 anos depois com um outro caso, um caso bem mais moderno. Então, vamos dar um salto no tempo agora. Vamos conhecer um homem que, por motivos completamente diferentes, acabou se tornando um tipo de espelho do século XX para o caso do Phineas Gage. Esse homem era o Elliot. E o Elliot era o que a gente chama de um pilar da comunidade. Um ótimo marido, um paizão, um empresário de sucesso com uma carreira que dava inveja. Só que aí ele começou a sentir umas dores de cabeça terríveis e a vida dele começou a mudar. O motivo? Um tumor no cérebro. Um tumor do tamanho de uma laranja que estava ali espremendo os lobos frontais dele. A cirurgia foi um sucesso, removeu o tumor, salvou a vida dele. Mas, assim como aconteceu com Gage, o Elliot mudou. O QI dele continuava lá em cima, na faixa superior. A memória, impecável. Só que ele simplesmente não conseguia mais tomar uma decisão que prestasse. Ele era capaz de passar uma tarde inteira pensando se devia organizar uns papéis por data ou por assunto. E ficava paralisado, sabe? Travado na própria lógica. O resultado? Fez investimentos péssimos, casou com a pessoa errada, perdeu absolutamente tudo. Ele tinha todo o conhecimento do mundo na cabeça, mas não conseguia mais usar isso para viver. E aí fica a pergunta, né? Qual era a conexão neurológica entre esses dois homens? O que o dano no cérebro deles podia nos contar sobre como a vida de ambos foi, bom, arruinada? Olha, por mais de 100 anos, saber onde exatamente a barra de ferro tinha atingido o cérebro do Gage era puro chute. Mas aí, lá pelos anos 90, uma neurocientista chamada Hannah Damasio pegou o crânio do Gage, que estava guardado, e usou uma tecnologia super avançada para recriar o acidente em 3D. E pela primeira vez foi possível ver, com precisão, qual parte do cérebro tinha sido destruída. E aqui vem a parte mais incrível, a grande descoberta. O mapa do cérebro do Gage e as imagens do cérebro do Elliot. Os dois apontavam para o mesmíssimo lugar. Os dois tinham um dano sério numa região bem específica, chamada córtex pré-frontal ventromedial. Para a gente se localizar, essa é a parte do cérebro que fica logo acima dos olhos. Não era a área da fala, nem a do movimento, era justamente essa área que é fundamental para o nosso julgamento, que tinha sido completamente destruída nos dois. E essa descoberta foi como uma bomba no centro de uma ideia filosófica que dominou o nosso jeito de pensar por mais de 300 anos.
Uma ideia que, como esses dois casos mostraram, estava completamente errada. O filósofo René Descartes, ele defendia que mente e corpo eram duas coisas separadas. A mente, segundo ele, era o lugar da razão pura, e o corpo, o lugar das emoções, da paixão. Então, para tomar uma boa decisão, a razão tinha que estar no comando, sem a contaminação das emoções. É aquela ideia de que pensar bem é pensar sem emoção. Só que o Gage e o Eliot eram a prova viva de que tinha alguma coisa muito, mas muito errada com essa teoria. Eles se tornaram pura razão, e foi exatamente isso que destruiu a vida deles. Bem, se ficar sem emoção, não ajuda a tomar decisões melhores. E, na verdade, parece que impede a gente de tomar qualquer decisão. Qual é, então, o verdadeiro papel dos sentimentos no nosso raciocínio? E a resposta veio do neurocientista Antônio Damasio, o mesmo que estudou o caso do Eliot. Foi ele que sacou a grande virada nessa história. Ele propôs o seguinte: o problema do Gage e do Eliot não era de lógica, era um problema de sentimento. A capacidade deles de pensar de forma lógica estava perfeita, mas o sistema emocional, que serve como um guia para a lógica, esse sistema tinha sido basicamente desligado. O Damasio chamou essa ideia de hipótese do marcador somático. É um nome complicado, mas a ideia é simples. Funciona mais ou menos assim. Quando a gente tem que fazer uma escolha, o cérebro não fica só analisando os prós e contras de forma lógica. Ele também cria bem rapidinho uma reação no corpo, um sentimento na pele baseada no que a gente já viveu. Se uma opção tem chance de dar ruim, a gente sente uma coisa negativa, um alerta. Se tem chance de dar bom, vem um sentimento positivo. Esses sentimentos não decidem por nós, mas eles funcionam como um filtro. Eles eliminam as piores opções e deixam a nossa lógica trabalhar só com as que realmente valem a pena. E o que aconteceu com o Gage e com o Eliot foi exatamente isso. O dano no cérebro deles destruiu esse sistema de marcador emocional. Eles conseguiam criar listas gigantes de prós e contras para qualquer coisa, mas faltava aquele sentimento, aquela intuição que diz: opa, isso é uma péssima ideia, ou vai por aqui que é sucesso. Eles ficaram à deriva, perdidos num oceano de pura lógica, sem bússola nenhuma. Então, o ponto principal de tudo isso é o seguinte: a história desses dois homens muda completamente o que a gente entende sobre o que é pensar. O grande erro de Descartes foi separar as coisas. A verdade é que a razão simplesmente não funciona sem a emoção. Os sentimentos não são inimigos da razão, invadindo o castelo do pensamento lógico. Na verdade, eles são os nossos guias essenciais, que nos ajudam a navegar na tarefa dificílima que é tentar adivinhar o futuro. Como o próprio Damasio diz de um jeito muito bonito, os nossos pensamentos mais complexos, as nossas decisões mais importantes, elas não acontecem num vácuo, só na mente. Elas estão totalmente conectadas com a biologia, com os sentimentos do nosso corpo. No fundo, a gente pensa com o corpo inteiro, não só com o cérebro. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta para a gente pensar. Se ter coração, ou seja, ter emoções, é tão fundamental para ter uma cabeça no lugar, será que ser verdadeiramente racional não é tentar eliminar os sentimentos, mas sim aprender a escutar o que eles têm a dizer?